Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Carvalho. E eu sou o Otávio. Então eu aproveitei aí essa quarentena, esse feriado para colocar em prática aí um projeto que eu tenho há muito tempo de falar um pouco sobre alguns discos, né? Falar sobre música que a gente gosta muito. E hoje eu resolvi convidar o meu companheiro de cela, que a gente está enclausurado aqui. Tem quanto tempo, Otávio? Hoje faz um pouco mais de... Ontem fez 80... Não, ontem fez 86 dias. 86 dias que a gente está aí nesse confinamento por causa desse coronavírus, né? Juntos, né, filho? E a ideia é sempre chamar alguém, algum convidado, vamos ver se dá certo, esse é o primeiro, a gente está testando, para falar sobre um disco, né, específico. Então hoje a ideia aqui é falar sobre esse disco aqui do Chico Buarque, vou chegar mais perto lá que a gente só tem uma câmera, tá? É o DVD, é o disco Carioca do Chico Buarque, tá? Essa edição aqui que eu tenho é uma edição especial. Sim, eu sou um cara que ainda compra o CD, né, Otávio? Eu tenho poucos, né? Apesar desse fazer um pouquinho mais de tempo. Tem bastante tempo. Porque eu comprei quando lançou, né? Esse disco foi lançado em 2006, tá? Então esse aqui é uma edição especial que eu gosto muito, né? Que ela tem aquele encadernamento assim, né? Tipo um livro. E ele vem com um DVD chamado Desconstrução. Hoje em dia você acha inclusive no YouTube. O legal desse DVD que vem junto é que ele mostra todo o processo de criação do álbum, e eu gosto muito disso, dos bastidores, né, Otávio? Eu também gosto. Então a gente vai bater um papo sobre esse disco, sobre ouvir músicas e tal, com vocês aí, espero que vocês gostem, né? Solta a vinheta. Tem vinheta? Eu não sei se tem já. Solta a vinheta. Então é o seguinte, bom, esse disco foi lançado em 2006, o Otávio tinha 1 ano na época, quando ele foi lançado. E, Otávio, você tem alguma música preferida dele aí? Você quer comentar alguma coisa? Fala aí um pouquinho. Eu tenho algumas músicas preferidas, Dura na Queda, Outros Sonhos e também Ela Faz Cinema. Muito bom. Gosto muito. Eu gosto muito dessas. Dura na Queda, inclusive, pessoal, eu tenho uma lembrança muito bacana, porque o Otávio, muito pequenininho, ele tinha uns 2, 3 aninhos, ele pegava o violão, lógico que ele ainda não sabia tocar, né? Mas ele com 2 anos me pediu um violão do nada, e eu dei um violãozinho pequenininho para ele, e ele sentava no sofá com o DVD, porque eu tenho o DVD desse show, e tocava e cantava. Inclusive eu quero ver se eu tenho esse vídeo aí, viu? Se eu tivesse vídeo, produção, por favor, passa um pedacinho dele aí pro pessoal ver. Tá ferrado. Mas eu concordo, cara. Dura na Queda é uma música fantástica, eu gosto muito, é um samba muito legal. E Ela Faz Cinema também gosto. O clipe de Ela Faz Cinema é muito legal mesmo, né? E qual outra que você falou que gosta muito? E Outros Sonhos. Outros Sonhos, também acho bacana, muito bom. É um disco, na minha opinião, é o último disco assim que eu gostei muito que o Chico Buarque lançou, assim, as coisas mais recentes. Ele lançou um disco depois desse, assim, que eu não gostei muito e tal, mas assim, é questão de gosto, né? Eu gosto muito de Chico, eu tenho muitas coisas dele aí, e a gente gosta, né, cara? E não sei, talvez seja um pouco de saudosismo, mas eu gosto das coisas mais antigas dele aí. E outra coisa massa da gente observar, né? É a maneira que eles mexem com a estética do disco, né? Porque não tem mais como fazer isso, porque é tudo, basicamente quase tudo digitalizado, se vende muito pouco CD. Mas essas fotos, inclusive os encartes, né? Os encartes que falam quem tocou em tal música, senhor. Eu esqueci daqui. Sente falta. Isso. Aqui também.
É muito legal. É uma das coisas que ainda me faz comprar disco, sabe, Otávio? Eu sinto falta, assim. E eu queria até conversar com você sobre isso, né? A diferença que a gente tem de gerações, né? Porque, assim, a minha geração, o acesso a disco era mais complicado, né? A música e tal, porque de duas uma, ou você comprava o disco, né? No caso, eu, por exemplo, peguei a transição do vinil para o CD, ou você comprava o disco, ou então você escutava o que estava na rádio, né? E comprar disco na época era um negócio caro, bicho. Então, assim, restringia um pouco, né? Eu gostava muito de música, eu custava arrumar um dinheirinho ali para comprar disco e tal. E como é que é a relação, assim, das pessoas da sua geração? Primeiro, como é que é a sua relação com o disco? Você ainda é aquele cara que escuta o disco todo? Ou você prefere ter essa facilidade porque o serviço de streaming, você pega aí, por exemplo, o Spotify, patrocina a gente aí, né? Eles acabam, sei lá, você acaba escutando música meio que a granel, né? Assim, você escuta uma música de um cantor, outra música de outro. Como é que é isso? Primeiro eu queria saber como é que é a sua relação. Você ainda ouve disco? Você acha que é importante ouvir o disco como um todo? Fala aí um pouquinho, fala lá pro pessoal. É uma coisa engraçada, inclusive, que eu percebo que às vezes a gente faz, é chamar de disco, né? Verdade. Chamar de disco, CD, que na verdade é um álbum, né? Uhum. Mas é engraçado que a gente chama de disco, de CD, a gente chama disco, tudo, né? Enfim, eu, pelo menos, pra mim, depende muito do artista. Se eu sou muito fã do artista, eu sempre busco ouvir o álbum inteiro, o álbum completo. E eu sempre gosto, mas às vezes também alguns álbuns são muito feitos pra completar tabela, eu acho. Você fala assim, algumas músicas estão ali no álbum pra completar. Eu também sinto isso. Mas tem alguns que são completos, que eu acho foda demais. E eu acho assim, que tem discos, olha eu aqui, álbuns, obrigado. Assim, tem discos que eles são feitos com toda uma estrutura, né, cara? Parece uma ópera, né? Parece uma obra para você, que você tem começo, meio e fim. As músicas, elas conversam entre si, né? E eu acho que para essas obras, para esses álbuns, quando a gente ouve o álbum inteiro, o disco todo, eu acho que a gente absorve mais coisas, né? Eu não sei, você sente isso também ou é uma coisa que é da minha geração? O que você me diz? Não, igual, eu acho que vai te soar estranho eu falar isso agora, mas eu não acho que a sua geração era assim. Sério, cara? Não, que massa. que você, a sua geração, você entende. Sim, claro. Mas se você for parar para analisar a venda de discos em comparação com o número de pessoas que aquelas músicas causam, é um número muito discrepante. Porque, por exemplo, eu acho que as pessoas da sua época ouviam mais rádio do que comprava disco, por exemplo. Ouviam mais que estava tocando. Por isso, a gente vai pegar o exemplo de fora, dos Beatles. Como é que eles funcionaram lá nos Estados Unidos? Apareceram em televisão, apareceram em rádio. Sim. É muito mais uma exposição, sim, porque era mesmo muito difícil comprar disco. Inclusive eles lançavam compactos, né, cara? Exatamente. Mas aí você tá me sacaneando, hein? Isso aí é uma geração antes da minha. Não, então, lógico, é uma geração antes da sua. Bem antes da minha. Mas assim, eu entendo o que você quis dizer, assim... Shows também, né? Shows. Expunham muito os Paralamas do Sucesso aqui de Abelha, agora sim, sua geração, eles ficaram famosos na Rádio Fluminense, por exemplo. Sim. Quando a rádio tocava. Porque muita gente acha assim, que a rádio toca só música popular e tal, mas depende muito do período, né, cara? A gente teve um período em que música popular brasileira, MPB, era muito popular, tocava em rádio, né? Chico Buarque tocava, Caetano tocava. A gente tinha até aquele programa lá dos dois, o Chico e Caetano, por exemplo, né? Na TV, então tinha essa exposição bacana, assim. Mas é interessante você falar agora, eu tô pensando nisso mesmo. Mas eu penso assim, quem gostava mesmo de música... Os fãs. Isso. E isso permanece até hoje, porque, por exemplo, se você for pegar o álbum Coisa de Geração lá do Lagoon, tem milhões de acessos no álbum, só que tem muitas
as músicas que são mais ouvidas são as hits mesmo. Sim. Tem coisa que não muda, que o fã vai buscar. Aham. E a pessoa que não é fã, ela é impactada pelas músicas mais famosas. Legal, cara. Bacana pensar por esse lado. Então hoje a gente tem, você me diria que a gente tem esses dois públicos então. Tem o cara que ouve o álbum e tem o cara que vai em busca de uma música a granel. Sim. E você sabe que tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, os serviços de streaming, eles permitem que o artista ele lance uma música. Igual a gente assistiu aquele dia ali a live do Lagoon, né? Aquela live de 6 anos, né? E eu achei interessante porque assim, os caras, nós vamos lançar uma música. Quer dizer, olha, inscrevam-se aí e tal. Então todo mundo fica muito ansioso para ter essa música, né? Então é bacana. Eu acho que hoje o jeito de produzir música também mudou um pouquinho, porque antes algumas bandas, não eram todas, igual você falou, tinha muita gente que colocava música ali para preencher, mas algumas bandas pensavam no disco, no álbum, sabe? Eu acho isso bacana. Pink Floyd, cara, é um exemplo classicaço disso, né? Você pega o The Wall, é uma história, velho, o álbum. Sabe? Mas eu particularmente não curto muito Pink Floyd, mesmo sendo roqueiro mesmo. Não, claro, cada um tem sua preferência. Então, eu amo. Mas, por exemplo, eu acho que eu entendi o que você está querendo dizer. A música, sim, se você for para pegar alguns discos e outros, ela pode ser considerada um jeito frio de produzir. E depende muito de álbum para álbum. Por exemplo, tem algumas bandas que eu não vou falar, criticar eu não vou criticar não, quando eu for pra elogiar, eu elogio. Tá certo, né? É muito... Pensado. É muito, sabe, fechadinho naquilo, tipo, muito frio. Entendi. Não é feito, por exemplo, que é claro... os discos são gravados em pista e tal, mas eu não acho que seja isso o problema. Que tem muito disco que eu vejo que é gravado em pista pelos making-offs, mas não é frio. Você tem razão. Essa coisa de pensar muito o álbum pode trazer um pouco dessa frieza. Eu acho também. Cara, mudei de ideia. Só com essa conversa nossa aqui, cara. Obrigado. Eu achei legal essa ideia. E só o pessoal que às vezes não acompanha esse lance de música, a gente é muito envolvido com música, acho que todo mundo né? O que o Otávio falou sobre gravar em pista é que a gente tem... Antigamente a gente tinha um jeito de gravar o disco que era o seguinte, a banda inteira ia pra dentro do estúdio, a gente acha fantástico, esse moleque é meio velho. A gente acha fantástico isso. A banda ia para dentro do estúdio, ensaiava aquelas músicas novas, aí a banda inteira tocava aquele disco ao vivo, cara. Então você sente isso. A gente quando toca, né, cara, é diferente, gente. Quando a gente tá aqui ensaiando e tal, é uma coisa. Quando a gente pega para tocar ao vivo, dá sei lá, sai algumas coisas que às vezes a gente não tá esperando. E eu não tinha pensado nisso também. Eu acho que pensar demais o álbum, né, como um álbum, pode perder um pouco desse feeling. Eu concordo com você, não tinha pensado por esse lado. Né? Por exemplo, mas ouvir o álbum inteiro é legal, né? E tem jeitos e jeitos. Por exemplo, o Melim esses dias lançou o álbum inteiro do nada, assim, com um monte de clipe, E o Lagoon, como você falou, eles lançam geralmente 3 músicas, que são as que eles acham que vão ser hits, e depois eles lançam um álbum inteiro. Que é pra pessoa já ouvir o restante. O restante. Tem gente que por muitas vezes o hit da banda não é a música preferida da banda, né? E aí é complicado, é aquela música que eles acham que vai emplacar e tal. E aí quando eles de repente lançam uma música que vai emplacar, serve meio como isca, né? Só tentando entender a lógica de hoje, né? Então, e que não é diferente da lógica de antes, porque quando tocava na rádio, o hit, aquele hit ele tocava na rádio justamente assim, para fisgar quem estava ouvindo a comprar o disco, né? Que era muito difícil. O que eu fazia? Eu não tinha grana para comprar o vinil, né? E depois lançou o CD. Gente, como eu me arrependo. Quando lançou o CD, aí eu fui lá, comprei um aparelho de CD quando eu comecei a trabalhar. Eu passei num concurso do IBGE para ser recenseado. Fui supervisor do IBGE.
E agora vai ter o censo de novo, né? Provavelmente o ano que vem. Tem concurso aí, eu acho que é um concurso muito bacana, porque ele é temporário. Mas voltando ao foco. E eu comprei o aparelho de CD e tal. Cara, o que eu fiz? Vendi muitos dos meus discos de vinil para comprar CD. Cara, eu me arrependo. Eu tenho um vinil ainda, mas eu tenho muito CD também. Então, eu acho que essa experiência era mais difícil mesmo, né? Então, por isso que tocava em rádio, pro cara ouvir e aquilo fisgar, para ele ir lá e pá, comprar o disco. Né? E eu acho também que, por mais que eu seja músico, sim, de certa forma, de tocar, eu acho que o álbum passa muito também pelo compositor. Se for para observar, por exemplo, o Passo do Lui com Alagados, que são discos em sequência. Do Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Isso não esqueço. Os Paralamas do Sucesso são temáticas totalmente diferentes. E por causa do que o cara viveu, do Herbert Viana, no caso, ele conviveu, inclusive na turnê do Passo do Lui. Legal. É muito legal que passa muito. Eu acho que passa muito mais pelo compositor do que pelos os musicistas da banda. Os instrumentistas, claro, né? Acaba que o álbum, o disco, ele vai contar uma história contada pelo compositor, né? Mas é isso, cara, gostei demais do nosso papo aqui. Eu também gostei. Foi muito bom, cara. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente começou, né, usou como ensejo esse disco do Chico Buarque, que é o Carioca, que pra gente é muito importante, porque o Otávio tinha 1 ano de idade quando lançou, e eu me lembro bem que na época, cara, eu já tocava bateria, né? Mas na época eu falei, eu quero aprender a guitarra, tocar guitarra. Essa história você não sabe. Eu tinha comprado uma guitarra e tal para aprender, e aí eu tava trabalhando muito, não dava tempo de aprender a tocar guitarra e tal. E aí surgiu a oportunidade de ir a um show do Chico Buarque desse disco. Eu tenho o DVD desse disco aqui, justamente para relembrar desse show. Eu fui com a sua tia Adriene e o tio Lu. A gente foi para Ribeirão Preto, né? O show foi no Teatro Dom Pedro, lá de Ribeirão, aquele teatro maravilhoso. Teatro que a gente assistiu qual show mesmo, recentemente? Do Rubel. Do Rubel. Né? Você lembra aquele teatro? Cara, a acústica daquele teatro, a gente ouve cada instrumento. E nesse show, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal que estava tocando com o Chico e que produziu esse disco. Né? Foi quando eu conversei com o baterista do Chico, Wilson das Neves, que infelizmente a gente perdeu o Wilson das Neves aí tem pouco tempo, acho que o ano passado ou ano retrasado, agora eu tô meio confuso. Wilson das Neves, que na minha opinião é um dos maiores bateristas de samba, né? de MPB que a gente já teve. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, cara, na saída assim do camarim. Eu até arrepio de lembrar, cara. Que senhorzinho bacana. Ele tinha uns pratos da década de 60, eu até brinquei pra ele, você se incomoda de me arrumar aqueles pratos? Ele falou, que isso, meu filho, aquele lá vai comigo. Então, tava lá o Wilson das Neves na bateria, o Jorge Helder no baixo, que o Jorge Helder pra mim é um dos grandes baixistas que o Brasil tem também, Luiz Cláudio Ramos nos violões e o Chico Batera na percussão. Cara, que banda! E aí tinha metais, nossa, que show, cara. Aí eu vendi a guitarra, eu tinha comprado há pouco tempo, eu vendi a guitarra para bancar o show, né? Porque eu tinha que comprar as entradas e pagar o hotel e tal. Aí eu tinha essa guitarra lá que eu não tava tendo tempo de aprender. Cara, não arrependo. Não arrependo, né? Então, foi muito bacana ter assistido esse show. Né? Bom demais. Então assistam, viu, gente? Compensa demais, tá? Um show aí do Chico Buarque Cariocas. A gente vai ficando por aqui, porque senão a gente vai conversar de música. Cara, adorei essa conversa nossa. Também. Muito obrigado por ter participado do primeiro bate-papo aí sobre discos. Imagina. Viu? Valeu demais, cara. Tamo junto. Falou. Valeu, gente. Obrigado.